Fala rapaziada, Iago aqui, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que todo maximalista de Bitcoin é burro, ou melhor, ser maximalista de Bitcoin é você ser burro, principalmente em 2026, tá? Antes de você fazer publicidade para mim gratuita, divulgando esse vídeo e me xingando nas suas redes sociais, sugiro fortemente que você fique até o final, para que você ouça o que eu tenho a falar e digira aquilo que eu tenho a falar. E por mais que você não concorde, engula seco, porque é a verdade e contra fatos não há argumento, tá? E se você fala que você não é burro, então você é um hipócrita. Porque veja só, todo mundo que troca seu Bitcoin por um token lastreado em Bitcoin e fala que é maximalista de Bitcoin é hipócrita. Porque você está trocando o seu Bitcoin, aquilo que você diz ser a única coisa que tem valor no mundo é o seu Bitcoin. Você vai e troca por um token na rede Polygon, na rede Ethereum, seja lá qual for outra rede, EVM. No final do dia, tudo depende da Ethereum e a gente sabe disso, fora do Bitcoin que eu digo. E aí você faz o empréstimo como colateral usando o seu Bitcoin. Mentira, você não está fazendo empréstimo usando o seu Bitcoin como colateral. Você está trocando o seu Bitcoin por um token que tem um valor Bitcoin, um sabor Bitcoin. E aí, quando você vende seu Bitcoin e compra esse token, você usa esse token para fazer empréstimo lastreado no preço do Bitcoin. É quase como se fosse uma aposta. E aí, quando o negócio está caindo e você não tem mais margem para aguentar, você troca aquilo por dólar SDT, que chamamos de stablecoin, que ainda também não é uma shitcoin, mas ela não é open source, ela tem um dono. Tá? Então, se você fala que é maximalista de Bitcoin e utiliza protocolos paralelos ao que você chama de suprassumo da tecnologia e soberania financeira, que seja o Bitcoin, então você é hipócrita. Tá? Então, nesse vídeo a gente vai destrinchar por que ser maximalista de Bitcoin em 2026 é ser muito burro, e aqueles que se dizem ser maximalistas de Bitcoin e não reconhece que no mundo demanda infraestrutura e não cabrecho de cavalo para olhar só para frente, né? São pessoas completamente hipócritas. Tá, mas antes de você me xingar mais uma vez, quero deixar claro que todos os dias eu falo com pessoas que têm Bitcoin. Em 90% dos casos, todos são empresários. E todos eles têm Bitcoin como um fundo de reserva. Afinal, se você for um pouco inteligente, não for preguiçoso, e ao invés de ficar escutando só o que as pessoas falam, for ler o white paper do Bitcoin, você verá que ele foi feito para armazenar a sua energia de trabalho. Imagina só, um carro a combustão, ele explode, ele a queima. Então, quando ele queima, ele gera um resultado, que é a força. Nós medimos isso em cavalos de potência, faz as rodas tracionar, consequentemente faz o carro andar. Quanto maior força aquele motor consegue produzir, mais o carro tende a aumentar a sua velocidade em relação à aceleração. Da mesma forma, deveria ser o Bitcoin como foi escrito no white paper. Quanto mais valor você gera para a sociedade, mais você acumula Bitcoin e compra Bitcoin para que aquela energia que você produziu não seja dispersada, não seja jogada fora, ou que nenhum governo ou ditador roube ela de você. Como acontece no caso quando você deixa a sua força, o seu montante de energia lastreado somente na moeda fiduciária, na moeda fiat, né? Então, para isso que serve o Bitcoin, para você armazenar energia fora do radar. Só que tem vários problemas e um deles é o uso. E aí você vai vir me refutar falando que é a questão de educação, é a questão de as pessoas se adaptarem ao Bitcoin. Não vai, cara. As pessoas não vão se adaptar ao Bitcoin. O governo pode fazer o que for. O Brasil pode virar uma Venezuela e as pessoas não vão se adaptar ao Bitcoin. As pessoas confiam no governo. As pessoas acham que o governo vão resolver a porra toda, vão resolver a vida delas. E você tem uma opção. Ou nadar a favor da corrente e parar onde você quer parar, ou você nadar contra a corrente e se fuder no futuro.
Todo mundo que sonega imposto, uma hora ou outra vai se fuder. A verdade seja dita. Tô mandando você pagar imposto? Não. Tô mandando você ser amigo do governo? Não. Tô mandando você colocar o seu Bitcoin na teoria das bandeiras. É a única maneira de você se salvar e salvar a sua família e não financiar ditadura nenhuma. Não sofrer com as consequências do governo, que é justamente o que a gente vai tratar nesse assunto. Quero deixar bem claro que eu não sou contra Bitcoin, só que como diz o Renato 38, a gente tem que começar chamando as coisas pelos nomes. Então, o Bitcoin não é Jesus e o Bitcoin não vai salvar a minha vida, ok? O Bitcoin, ele me garante ter um fundo de reserva a qual eu possa movimentá-lo no longo prazo. Por isso eu compro e armazeno e esqueço. Agora, dizer que é a última Coca-Cola do deserto é completamente mentira. Tem coisas que na Terra têm mais valor do que um Bitcoin. Quer um exemplo disso? Você, a sua capacidade de pensar, porque o Bitcoin por si só não tem valor. O valor do Bitcoin é atrelado àquilo que ele pode gerar de resultado. Qual é o resultado que o Bitcoin pode me gerar? Proteger aquilo que eu produzi. Então percebe que o Bitcoin não é para quem é burro. Percebe que o Bitcoin não serve para quem não produz nada. O Bitcoin serve para armazenar aquilo que eu produzi. Tá? Então eu tenho mais valor do que o Bitcoin. Porque eu produzi para comprar. Eu poderia ter comprado outra coisa. Poderia ter comprado ouro, poderia ter comprado prata, poderia ter comprado 10 cabeças de gado. Ah, mas aí vai vir aquele debate que a gente sempre faz, que o Bitcoin, ele tem mais valor do que um gado, o Bitcoin, ele tem mais valor do que um ouro. Meu amigo, você come Bitcoin? Não, você não come Bitcoin, ok? Você não consegue comer o Bitcoin. Ah, eu posso ir no mercado comprar em Bitcoin. Não pode, não pode. O mercado não aceita Bitcoin. Não, mas eu uso um cartão de crédito pré-pago. Então, você é hipócrita. Você não é maximalista de Bitcoin. Percebe? Você é hipócrita. Porque, veja só, você vai usar um cartão de crédito pré-pago. E aí você vai usar esse cartão para recarregar o seu saldo em Bitcoin. E esse cartão vai te liberar um crédito lastreado na quantidade de Bitcoin que você deu a esse cartão como garantia. E vai descontar desse saldo ali a quantidade de Bitcoin que você tem. Então você não usou seu Bitcoin para comprar. Você usou ele de colateral para conseguir um cartão que pague o mercado que você está comprando na moeda local. Você usou a moeda local para comprar a sua comida. E você usou o seu Bitcoin como colateral. Você não comprou com Bitcoin. Então tem coisas mais importantes na vida do que o Bitcoin. Primeiro é o intelecto. Tá? A sua capacidade de produzir riqueza, de produzir recurso. O Bitcoin, ele é um recurso financeiro para armazenar a minha energia de trabalho, o meu tempo. Porra, passei aqui 15 horas do dia trabalhando hoje. Fiz 30 mil dólares. Aonde eu vou guardar esse dinheiro? Vou guardar em dólar cripto? Vou guardar em Bitcoin? Vou guardar numa conta fora do Brasil? Vamos chegar lá nesse vídeo também. Ou vou deixar no Brasil para o governo fazer o que bem entende comigo? Percebe? Esse é o pensamento que eu estou tentando trazer para você entender. Estou tentando fazer você não perder seu tempo de vida. Deixando de viver, deixando de se produzir, usando o Bitcoin como um moleto e não como algo que vai exponenciar os teus resultados. Porque eu vejo muita gente, principalmente jovem, deixando de criar recursos, deixando de produzir riqueza para fazer uma merreca, comprar Bitcoin e pronto. Lava a mão, vai esperar 10 anos para ficar multimilionário. Tá, cara, e se o plano falhar? Você já parou para pensar nisso? O melhor não seria investir no seu intelecto, investir na sua capacidade de produzir independentemente do Bitcoin ou não? E aí sim você comprar Bitcoin? Porque se o Bitcoin falhar, você não perdeu muita coisa, percebe? Você continua ainda gerando riqueza, você ainda consegue pegar uma caneta, um papel e vender, fazer alguma coisa. Deixo bem claro que eu não sou contra o Bitcoin, tanto que eu trabalho com isso. Eu ensino os empresários a criarem carteiras, a segregarem saldos, a criarem estratégia de vender na sua moeda local e converter para cripto. Mas todos eles têm um ponto em comum, que é o que eu tenho.
O valor da minha vida está na minha capacidade de pegar um e fazer dois. E desse dois, eu pego uma parte para financiar os meus custos de vida e uma parte para fazer meus investimentos em reserva de valor, que inclui o Bitcoin. Porque o mundo real é isso, galera. Você pode negar, você pode me xingar, você pode esculhambar minha mãe, meu pai, fazer o que você quiser nos comentários. Mas não muda o fato de que o mundo real existe um negócio chamado teoria dos jogos. E que a única maneira de você ganhar a teoria dos jogos, das duas, uma. Ou é aguentando porrada e mostrando que você é o melhor. 99,9% falha, porque o Estado é muito mais forte. Ou é você aplicando a teoria das bandeiras, que é você não participando do jogo. E aí é onde entra a questão do Bitcoin, e aí é onde entra o que eu venho falando nesse vídeo, que ser maximalista de Bitcoin é burrice. Ok? É burrice. O correto é colocar o Bitcoin na sua estratégia de teoria das bandeiras. E o que é a estratégia de teoria das bandeiras? A estratégia de teoria das bandeiras nada mais é do que você usar um país para cada nicho da sua vida. Por exemplo, qual país eu pago imposto? Você que está assistindo esse vídeo provavelmente está pagando imposto no Brasil porque você não deu saída fiscal do Brasil. E talvez você nem saiba o que é dar saída fiscal do Brasil, por exemplo. Que é ser residente fiscal no Brasil. Então, começa por aí. Eu quero pagar imposto para quem? Por exemplo, eu estou pagando imposto para o Paraguai. Ok? Ok. E aí tá, e eu vou morar onde? Eu posso ser turista no Brasil por 6 meses, quando eu dou saída fiscal do Brasil. Então, eu vivo no Brasil como turista. Depois de 6 meses, eu vou para outro país. Pode ser o Paraguai, pode ser a Argentina, pode ser os Estados Unidos, qualquer outro país no mundo. Contanto que eu tenha investimentos nesse país, que não é difícil de fazer. Então, primeira bandeira, qual país eu quero pagar imposto? Segunda bandeira, qual país eu vou morar? Terceira bandeira, qual país eu vou turistar? Aonde que eu vou fazer minhas compras? Por exemplo, existem produtos que vale mais a pena vir no Paraguai comprar do que nos Estados Unidos, como um relógio que um cliente meu quer comprar na Mona Lisa. Um tal de raio da Fórmula 1 2026. Sai mais barato no Paraguai do que nos Estados Unidos, porque lá vai ter que pagar 7% de IVA. Aqui é 0% de IVA. Então, qual país eu vou gastar o meu dinheiro? Qual país vai estar os meus clientes? Qual país vai estar a minha empresa? Sim, porque você precisa ter empresa. Se você precisa ter uma offshore, você não vai ver a sua vida toda com seu CPF. Ninguém é burro para colocar as suas coisas no CPF. Para não dizer que eu não tenho nada no meu CPF, a única coisa que eu tenho no meu CPF são 2 carros velhos, um Fusca e um Fit 147. Tá no meu CPF. Para não dizer que eu não tenho nada. Ok? Tá lá, um Fusca e um Fit 147. O resto, empresa, hold e offshore. E criptomoeda. Acabou-se. Ok? Por quê? Porque a única maneira de vencer o sistema é jogando a teoria dos jogos como parceiro do sistema. Você não é obrigado a financiar o sistema. Você pode usar o melhor de cada sistema ao seu favor. Por exemplo, o Brasil, no meu ponto de vista, é ótimo para se ganhar dinheiro. É ótimo para se ter cliente, tem muita necessidade de demanda para atender de diversos nichos. O nicho cripto, que o diga, faz lama de quanta necessidade precisa, porém não tem profissionais suficientes para atender a demanda. Porque as pessoas, elas gostam de deixar as coisas para resolver na última hora. É cultural, não posso criticar. Fazer o quê? Paciência, né? Entendeu? Então, você precisa diversificar a sua vida. Aí o Estado não enche seu saco. Aí o Estado não vai tomar o que é seu. Porque você está blindado em várias jurisdições. Por exemplo, quem monta uma offshore bem estruturada, o Estado brasileiro, a Receita Federal, não consegue saber se essa pessoa é dona ou não. Entendeu? Porque existe um contrato de confidencialidade com o país que te permitiu ter um offshore, que ele coloca uma empresa e um funcionário do próprio país ali
para sair na rede pública como dono daquela empresa. Então tu tem conta no banco, tu tem conta global, tu tem cartão Black, no nome da tua empresa que não está no teu nome. Não precisa nem de laranja se você tiver dinheiro e for inteligente. Percebe que o Bitcoin não resolve todos os problemas da vida? Vai demorar para a população começar a aceitar isso em massa. O correto a se fazer é comprar e acumular. Okay? Ah, eu não quero pagar imposto. Meu amigo, se internacionalize. Existem muitas plataformas hoje que faz Pix anônimo. O cara vende no Pix e recebe em dólar SDT. Percebe que o cara não recebe em Bitcoin? Porque pro cara, para gerenciar um fluxo de caixa com Bitcoin não faz sentido. Eu sei que a volatilidade do Bitcoin é a razão pelo qual deixa ele muito rico no longo prazo, que quanto mais os governos fazem merda, mais o Bitcoin se valoriza devido à sua escassez programada e piriri, papapá. Isso eu sei, eu trabalho com isso também. Ok? Só que para negócio não faz sentido, você tem que estar dolarizado, cara. Ah, mas o dólar se desvaloriza 1% ao mês. É simples, faz a conta, porra. Pega o que tu faz de resultado e adiciona mais 1%. Ah, mas os cálculos não são assim, porque tem a questão da inflação real, o aumento da base monetária e piriri, papapá. Aumenta a quantidade que tu vende, melhora a tua operação e compra Bitcoin focando no longo prazo em salvar aquilo que tu produziu. Não que ele vai te deixar rico. Porque para mim o homem que fala que compra Bitcoin querendo ser rico nos próximos 10 anos é um cara frouxo que não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. A própria energia que vai financiar aquilo que ele vai colocar na boca dele para alimentá-lo. Entendeu? Eu sei que o Bitcoin vai crescer, eu sei que ele tende a se valorizar no longo prazo, percebe? Só que quando você produz riqueza, quando você gera valor, quando você colabora com a sociedade, quando você é útil para a sociedade, não importa se o Bitcoin está subindo ou está caindo, entendeu? O seu valor está em você e no que você é capaz de produzir. O Bitcoin vai servir para proteger aquilo que você produziu. É diferente. Por isso que eu falo, tem que colocar junto da teoria das bandeiras. E outra, voltando lá porque eu estava dizendo que não faz sentido vender em Pix e receber em Bitcoin, porque a sua empresa precisa de caixa. Então, se você faz pagamentos diários, Pix ou boleto e precisa de liquidez rápida, é infinitamente melhor deixar em stablecoin. Primeiro, por questão de taxa, você vai pagar menos taxa. Segundo, pela velocidade, você vai conseguir fazer transações mais rápidas. Agora, se você quer guardar um caixa desse dinheiro já em Bitcoin, aí faz sentido. Mas 100% para operação, principalmente no Brasil, eu acredito que não faça. Inclusive, é o que eu escuto de feedback daqueles clientes que me contratam a minha mentoria para implementar isso na vida deles e no negócio dele. Ok? Então, por que eu falo que em pleno 2026 é muito burro você ser maximalista de Bitcoin? Porque você não consegue resolver a sua vida só com Bitcoin. Você vai precisar de um documento estrangeiro, você vai precisar ter um cliente em um país específico, você vai precisar abrir uma infraestrutura offshore, você vai precisar, entendeu? De várias coisas para poder se blindar. Inclusive, foi uma tendência que eu vi no ano passado, que eu conversei até com a minha esposa. A bolha cripto brasileira vai começar a vender offshore, porque vai ver que o Bitcoin faz parte de uma infraestrutura e que ele não é o rei da cocada preta, como todo mundo pregou nos últimos anos. E é o que está acontecendo. Os caras da bolha cripto estão começando a falar sobre offshore, estão começando a falar sobre documentação no Paraguai, estão começando a falar sobre teoria das bandeiras. Por quê? Porque o Bitcoin não resolve tudo sozinho. E ele nem foi feito para isso. Se você ler com calma, white paper, você vai ver que ele foi feito para resolver tudo sozinho. Ele foi feito para dar uma solução em um assunto específico. Guardar aquilo que eu vejo de valor. Ponto. O que tem de tecnologia por trás do Bitcoin, no que diz respeito ao que a comunidade produz, diz respeito à comunidade do Bitcoin. Não diz respeito à origem dele. Porque que o grupo de pessoas que criaram ou a pessoa que criou tinha esse objetivo final. Eu acredito que o cara não queria que as pessoas usassem ele
no dia a dia. Dá para usar? Dá. Mas requer um nível educacional muito amplo, entendeu? E a gente ganha dinheiro num país onde metade da população vive de auxílio governamental. O que é mais fácil o cara faz, o cara que depende, cara, é raciocínio lógico de empresário básico. Para o cara que recebe 50% da população brasileira está de auxílio. O cara que recebe auxílio, o que é mais fácil para ele? Usar uma tecnologia do governo que dá auxílio para ele, no caso do Pix, ou baixar o Wallet of Satoshi e mandar um satoshinho para você quando for comprar o biscoito dele. Entendeu? Agora, para você que é empresário, você tem que ser lobo em pele de cordeiro. Você tem que receber esse Pix. Ah, eu quero comprar cripto e etc. Eu tô com raiva do governo e piriri, foda-se tudo. Você vai vender do Pix para esse cara, para esse seu cliente. E você pode receber em um SDT, que é dólar. Você pode receber em Ethereum, você pode receber em Bitcoin. Você pode receber em qualquer coisa que você quiser no mundo, meu amigo. Hoje temos um mundo globalizado. Contanto que você tem uma infraestrutura que seja compatível com a sua operação e que não vá lhe fuder depois. É muito fácil você usar uma plataforminha que fala, eu não reporto você e piriri, papapá, bote aqui os seus documentos que eu não reporto. Nas miúdas do contrato, o cara que fala que é maximalista de Bitcoin fala que vai te denunciar para o governo se você preencher os tais requisitos aqui. E engraçado, ele vai usar a jurisdição do cara que ele esculhamba, né? Percebe? Das duas, uma, ou você é maximalista de Bitcoin, é burro, porque você não entende de teoria dos jogos, nem aplicar a teoria das bandeiras, ou você é um tremendo hipócrita que está só ganhando dinheiro no hype em cima das pessoas. Os dois não dá. E escolha seu lado. E é por isso que em pleno 2026, ser maximalista de Bitcoin é ser muito burro. Só existe uma máxima na vida. Existe um criador dos céus e da terra. Pronto. O resto, meu amigo, você tem que colocar na sua vida de acordo com aquilo que comporta. Você, ok? Blindagem contra o governo não é só comprar Bitcoin e deixar no pendrive, velho. Não é. É muito mais do que isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. É muito importante seu like. Deixa seu comentário aqui, tá? É muito importante o seu comentário. Se você não gostou, pode me xingar. Pode dar o dislike. E é isso, tamo junto, é só o começo.